amores! E nessa tarde mais uma aulinha de matemática. E hoje vamos exercitar, certo? Exercitar tudo que aprendemos, ok? Falamos, né, daquela cena da página de apresentação, onde tinha um cinema, estão lembrados? Então, baseado em tudo aquilo, baseado em dinheiro, que nós também utilizamos, né? O valor em cédula, o valor em moeda, é que vamos agora fazer exercícios, certo? Isso é uma forma de fixação do nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente faz exercício, mais a gente aprende. Então, todo mundo aí na página 35 de matemática. Vamos ver o que temos para resolver nessa tarde. Olha aí, ó. Na questão de número 4. Na escola de Ana e Olivia, há 2 salas de primeiro ano. Observe o que elas dizem e descubra o total de alunos do primeiro ano dessa escola. Então, a Ana diz o seguinte: estudo no primeiro ano A. Na minha sala, há 26 alunos. A Olivia já diz: na minha sala, há 21 alunos. Estudo no primeiro ano B. Então, a Ana estuda no primeiro ano A e tem 26 alunos na turminha dela. Já a Olivia, ela estuda no primeiro ano B e tem 21 alunos na salinha dela. Vamos à perguntinha da letrinha A. Qual das 2 salas tem mais alunos? Então, respondam aí. Letrinha B. Desenhe as peças do material dourado que representam a quantidade de alunos da sala de Ana e da sala de Olivia. Então, atenção. Lembrando que o material dourado, né, que nós estamos utilizando é a barrinha, aquela compridinha, que compõe a dezena. Então, cada barrinha equivale a 10. Já que ela representa a dezena, então, 1 barra 10, 2 barras 20, 3 barras 30 e assim sucessivamente. E os cubinhos, não é? Que são os quadradinhos, representam a unidade. Então, de 1 em 1. 1, 2, 3 e assim sucessivamente, certo? Então, de um lado, desenhe o material dourado representando a quantidade de alunos da sala de Ana. E do outro lado, desenhe também o material dourado representando a quantidade de alunos da sala da Olivia, ok? Letrinha C. Que adição indica o total de alunos dessa escola? Então, pega a quantidade de alunos da sala de Ana, soma com a quantidade de alunos da sala de Olivia e veja quantos alunos dá nesse total, certo? Vamos à página 36. Ó, temos um gráfico. Muito bom trabalhar com gráfico. Vejam só. As crianças de uma escola foram consultadas sobre sua sobremesa preferida. Tem o que é consultada? Perguntaram para as crianças: qual é a sua sobremesa preferida? Veja aí o gráfico. Então, esse gráfico, meus amores, aqui, ó, que vocês estão vendo, ele indica a quantidade de crianças que gosta daquela específica sobremesa. Por exemplo, aqui, ó, nós temos arroz doce. Então, esse gráfico na cor laranja, ele representa a quantidade de crianças que gostam de arroz doce. Ô tia, mas como que eu vou saber a quantidade de crianças que gostam de arroz doce só através de um desenho? Ó, meus amores, aqui tem a quantidade de crianças, tá vendo? Ó, do 0 até 25. Então, foram 25 crianças que foram perguntadas referentes às suas sobremesas. Então, ó, você chega até o final do laranja e aqui ao lado você vê a quantidade de alunos que gostam de arroz doce. Aqui no azulzinho, ó, você vem até o final do azulzinho e puxa aqui para a quantidade e você vê quantas crianças que gostam de sorvete. Você vem aqui no verde, ó, vai até o final e você vê a quantidade de crianças que gosta de bolo de chocolate, certo? Então, observando aí, nesse gráfico, a quantidade de crianças que gostam de cada tipo de sobremesa. E agora vamos responder. Na letra A, qual sobremesa foi mais escolhida pela criança? Só é olhar o gráfico que foi além, que subiu mais, não é isso? Então, olhando pela cor, você já vê qual foi a sobremesa que é mais
esperada, que é preferida, né, no gosto das crianças, certo? Letrinha B. Qual sobremesa foi menos escolhida pelas crianças? Então, aquela que tiver o menor tamanho é aquela que tem menos preferência em relação, né, à sobremesa das crianças. Letrinha C. Complete a tabela. Vocês estão vendo aí uma tabelinha logo abaixo, indicando a quantidade de crianças que escolheu cada uma das sobremesas. Agora a gente quer saber a quantidade de crianças. Então, só é observar o final de cada gráfico, né? O da cor laranja, o da cor azul e da cor verde. E vai lá no indicativo do numeral e diz quantas crianças gostou de cada sobremesa dessa aí, certo? Isso vocês vão precisar lá do gráfico, observar o gráfico. Letrinha D. Desenhe as peças do material dourado que representam a quantidade de crianças que preferem cada sobremesa. Então, olhando aí. Arroz doce. Vai lá e vê quantas crianças gostam de arroz doce. Lembrando que a barrinha representa a dezena e os quadradinhos a unidade, certo? Então, representem aí com material dourado a quantidade de crianças que prefere cada tipo de sobremesa. Vamos à página 37. Na página 37, temos na letrinha E o seguinte. Qual é o total de crianças entrevistadas? Soma as três quantidades, né, do valor total de crianças e diz pra tia quanto que deu aí. Quantas crianças foram entrevistadas? Só é somar. Se preferir, armem a continha aqui ao lado, ó, certo? Para fazer a soma, a adição, para descobrir aí o total de crianças nessa entrevista. Sexta questão. Vamos falar um pouquinho agora de dinheiro. Pedro tem R$78. Tia, como é que a gente sabe que aí é dinheiro? Primeiro, pelo R cifrão, né, que é o símbolo do nosso real. E também é representado pela vírgula 00, que a tia já falou com vocês em sala de aula sobre esse assunto. Então, Pedro tem R$78 na carteira. Ele foi ao cinema com seu filho e gastou R$35 com os ingressos e os lanches. Quantos reais Pedro ainda tem em sua carteira? Se eles falaram na palavrinha gastou, a gente já sabe do que é essa continha, né? Será que ela é de adição? Ou será que ela é de subtração? Ele gastou? Então, ele ficou com muito menos dinheiro. Então, aí vocês já sabem do que é essa continha, certo? Vamos à perguntinha da letrinha A. Se Pedro gastou o dinheiro, que operação deve ser utilizada para resolver essa situação? Então, é onde vocês vão colocar. Adição ou subtração? Coloquem aí a resposta. Letrinha B. Quantos reais Pedro tinha? Pedro tinha na carteira quantos reais mesmo? Coloquem aí, não esqueçam, certo? Que estamos falando de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, o que é que tem que ter? Né? A tia acabou de explicar, né? O R cifrão, né? A vírgula 00, não é isso? Na letrinha C, quanto Pedro gastou? Então, ele tinha quanto mesmo? E quanto foi que ele gastou mesmo? Então, anotando aí os resultados, que daqui a pouquinho, na nossa vídeo interação, a gente faz a correção, certo? E agora chegou a hora de representar através de desenho, né? Então, vamos desenhar aí mais peças do material dourado, que indica a quantidade de dinheiro que Pedro tinha na carteira. Então, vamos representar a quantidade de dinheiro que ele tinha na carteira. Não é quanto ele gastou, é quanto que ele tinha na carteira. Vai lá no probleminha e vê, relembra aí quanto é que ele tinha na carteira. Representem com material dourado. Mais uma vez lembrando, as barrinhas representam as dezenas. Então, vai ser de 10 em 10. E os cubinhos, unidade. Então, de 1 em 1, certo? Representa aí. E daqui a pouquinho a gente confere. Letrinha E. Agora, risque no desenho. Vocês não acabaram de fazer os desenhos? Então, agora vocês terão que riscar
nesse desenho acima, o valor que Pedro gastou. Então, olha lá também no probleminha. Vocês colocaram aí a quantidade que ele tinha na carteira, certo? Agora, vocês vão riscar a quantidade que ele gastou. Então, veja aí quantas dezenas ele gastou e quantas unidades ele gastou, certo? Riscando. Daqui a pouco a gente confere. Letra F. Quantos reais Pedro ainda tem na carteira? Se ele tinha aquele valor e ele gastou aquele outro valor, quanto será que sobrou? Calcula aí e vê quanto que sobrou depois de gastar com o cinema e com o lanche, né? No caso, os ingressos e o lanche, certo? E na parte do nosso livrinho, a gente encerra nosso exercício agora. Mas a tia vai passar também, que a gente não pode esquecer, nós estamos no segundo bimestre. No primeiro bimestre, nós estudamos até o número 100, não é isso? Então, conhecemos de 0 a 100. E no caderninho, a tia vai passar agora, certo? A tia vai mandar fotografia aí no grupo para vocês copiarem no caderno. E vocês terão que fazer os numerais de forma organizada no caderninho, de 100 até 200. No momento de escrever, vocês vão sempre lendo, certo? Não façam em silêncio. Vai fazendo aí 100, 101, 102, que é assim que a gente aprende. E eu quero no caderninho de vocês os números bem organizados, separados com tracinho. Fez o 100? Tracinho. 101, tracinho. E vai organizando e concluam no caderninho de 0, aliás, de 100 a 200, certo? Depois manda a fotografia do caderninho para a tia conferir o que vocês fizeram, tá bom? Então, ó, beijo. A gente se encontra daqui a pouco na nossa videoconferência. Beijo, meus amores. Até daqui a pouco.